Lucas capítulo 15. Esse capítulo, ele tem 32 versículos. 32 versículos. Preste atenção, por favor. Do versículo 1 até o versículo 7, Jesus ele fala da ovelha desgarrada. A ovelha desgarrada que foi recuperada porque o pastor foi atrás dessa ovelha, foi buscar a ovelha. Aí no do versículo 8 ao 9, ou melhor, do 8 ao 10, Jesus ele fala da dracma perdida. O que é dracma? Dracma é uma moeda. O trabalhador, ele recebia essa moeda. Uma dracma valia um dia de trabalho. Então Jesus fala da dracma perdida dentro da casa. E a mulher, diligentemente, quer dizer, com muito zelo, procurou a moeda e achou. Então, primeiro ele fala da ovelha desgarrada, a 100ª ovelha. O pastor tinha 100 ovelhas, uma se desgarrou, ele deixou as 99 e foi atrás da única, da 100ª ovelha. Depois ele fala da dracma perdida, dentro da casa. O que Jesus ele está querendo mostrar? Ele está querendo mostrar o seguinte: o amor de Deus é muito grande. Ele está buscando os perdidos. Ele está buscando aqueles que estão perdidos, aqueles que um dia estavam no seu aprisco, o aprisco das ovelhas, e se perdeu. E ele está buscando aqueles que estão perdidos dentro da igreja. Porque entenda, existe a igreja institucional. Por exemplo, a Igreja Universal é uma instituição, como são outras igrejas. Mas existe a igreja espiritual, que é o reino de Deus. Então tem pessoas que ainda não estão no reino de Deus. Ela apenas está na igreja instituição. É uma dracma perdida. Está claro isso? Sim ou não? Aí do versículo 11, que é o que nós vamos ler, até o versículo 32, fala sobre o filho pródigo. Pródigo quer dizer esbanjador, desperdiçador. Ou seja, Jesus fala de um filho que saiu da casa do pai, mas ele voltou. Você vai entender isso. Vamos ler então a partir do versículo 11. Preste muita atenção, tá bom? E disse, um certo homem, o que diz aí? Tinha 2 filhos. Então, primeiro, aqui está falando de quantas pessoas? Não, 3. Parece pegadinha, né? Mas está falando de 3. Um homem e 2 filhos. Está falando de 3. Está falando de um pai, né? E seus 2 filhos, né? O pai e seus 2 filhos. Aí diz assim: o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence.
e ele repartiu por eles a fazenda. Quer dizer, ele repartiu os bens. Aí fica uma pergunta. Por quê? Né? Quais são as verdades que a gente pode extrair desse ensinamento de Jesus? Por que que o filho mais moço, ele pediu a herança para o pai? Pediu a herança antecipada. Porque herança é algo que se recebe depois da morte. Então, o correto seria: o pai morreu, ficou a herança para os filhos. Mas por que esse jovem, o filho mais moço, pediu, como está escrito aí, que o pai repartisse os bens e desse a parte que cabia a ele na herança? Por quê, hein? Por quê? Presta atenção. Ele vivia muito bem na casa do pai. Muito bem. Ele tinha o conforto da casa do pai. Ele tinha comunhão com o pai. O pai dava a ele tudo o que ele precisava: afeto, segurança, supria suas necessidades físicas, materiais, dava tudo. Mas por que que ele decidiu então pedir a parte da herança para o pai? Como você vai ler, ele já tinha planos de sair da casa do pai. E aí eu faço uma nota. Nós temos que tomar cuidado com os nossos planos, os nossos projetos pessoais, os nossos sonhos. Nenhum problema em sonhar, planejar, projetar, mas nós temos que tomar cuidado, porque os nossos planos, sonhos, projetos, né, o êxito que queremos ter na vida, muitas das vezes nos afasta da casa de quem? Da casa de Deus, a casa do Pai. Vou dar exemplo. Quando a pessoa ela está ansiosa, né? Ela quer porque quer realizar um sonho profissional, né? Ela quer ter uma empresa, ela quer crescer, ela quer conquistar. É comum essa pessoa às vezes deixar de ouvir a voz de Deus e começar a ouvir outros. Ela quer buscar sabedoria daqueles que estão se destacando no mundo e deixa de buscar sabedoria de quem? De Deus. Aqui está escrito assim, ó. Aqui está escrito: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que lhe dá. Salomão, que foi o homem mais sábio que já existiu no mundo, sua sabedoria veio de quem? Veio de Deus. Veio de Deus. Mas tem pessoas que, por exemplo, ela quer ter êxito nos investimentos dela, ela quer ter êxito nas empresas dela. Então ela começa a ver os homens e mulheres de destaque no YouTube, no Instagram, no Facebook, e começa a ficar ouvindo essas pessoas. E eu sei que a sabedoria que eu vou adquirir aqui vai me levar ao êxito que eu quero e ainda não vai me tirar da casa do Pai. Amém, pessoal? Então toma cuidado. Cuidado com
os seus sonhos, projetos, o êxito que você quer ter. Cuidado. Cuidado com o desejo de querer conhecer o mundo. O mundo. O mundo dá flores. O mundo oferece o prazer. Mas flores, jardins, prazer que vai te tirar da casa do Pai. Cuidado. É essa verdade que eu consigo extrair daqui, ó. Ele tinha planos. Ele queria ser livre. Quem quer ser livre aqui? Levanta a mão. Quer? Eu não quero, não. Você vai entender o que eu estou falando. Eu prefiro ser escravo de Deus. Eu quero ser escravo de Deus, servo de Deus. Eu não quero ser livre, não. Eu prefiro ser escravo de Deus do que escravo do diabo lá no mundo. Então esse rapaz, como diz aqui, e o moço, ou melhor, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então ele tinha planos, projetos, que até então não haviam sido revelados para o pai. Ele queria ser livre. É isso que estava dentro dele. Aí diz assim, versículo 13: e poucos dias depois, aí foi revelado, né? E poucos dias depois, o filho mais novo, o que diz aí? Ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, quer dizer, distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Quer dizer, ele decidiu, ele não consultou ninguém. Ele não consultou ninguém. Ele decidiu. Ninguém opinou. Ele não buscou conselho em ninguém, ninguém opinou. Ele decidiu ir para um lugar bem distante. Bem distante. E como diz aí, ele desperdiçou os seus bens, vivendo no pecado. Viver dissolutamente é viver no pecado. A Bíblia não entra em detalhes, mas nos dá aí a margem de você deduzir, de você pensar. Aí depois diz o versículo 14, diz: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar o que, pessoal? Porcos. Então, veja onde ele estava, e agora onde ele estava chegando. Ele gastou tudo o que tinha. Inclusive, essa sensação, né? A sensação que o bem-estar, a sensação de bem-estar que uma posição na sociedade, o dinheiro, o sucesso traz para uma pessoa, é algo que você também tem que tomar cuidado. Tome cuidado. Paulo diz assim: aquele que está de pé, cuide, para que não caia. Tem pessoas que pensam assim: não, eu estou bem, não preciso de nada. Amigo, amiga, fique de joelhos todos os dias. Eu estou bem se o Senhor estiver comigo.
Eu sou forte se o Senhor me fortalece. Amém, pessoal? Eu verei se o Senhor iluminar meus caminhos. É assim. É assim. Eu tenho paz se o teu Espírito permanece em mim. Não coloque sua confiança nos resultados que você tem do seu trabalho, da sua profissão. Não pense que isso vai te sustentar no dia mau. Não pense que isso é força para você seguir adiante. A nossa força é Deus. Só que esse moço agora estava fora da casa do pai, distante do pai. Havia gastado tudo o que ele possuía e veio o dia mau. Veio a fome. Ele buscou um cidadão daquela terra e pediu um emprego. O cidadão disse assim para ele: tá bom, vai cuidar dos porcos, os meus porcos que estão lá no campo. Vai lá, cuida dos meus porcos. E aí no versículo 15, diz assim, ou melhor, versículo 16: e desejava o seu estômago, e desejava encher o seu estômago com as bolotas. Bolotas é alimentação de porco, que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Que humilhação, né? Ou não? Está claro o que nós estamos falando? Sim ou não? Aí deixa eu fazer uma pausa aqui. Tem pessoas aqui que estão voltando para a igreja hoje. Hoje. E eu não estou pregando somente para você. Eu não estou pregando para lhe ofender. Eu estou pregando para ajudar você a ver onde de repente você caiu. Onde você caiu. Porque hoje vai ser dia de salvação para você, eu creio nisso. Só que você tem que ver onde se deu início o seu afastamento, onde você começou a errar. E ao mesmo tempo, o que eu estou falando aqui serve de alerta aos demais. Porque não pense você que o fato de você estar aqui hoje significa que você vai estar aqui todos os dias da sua vida. Também não pense que pelo fato de hoje você estar bem com Deus, significa que amanhã você vai estar. Você tem que se cuidar. E não pense também que é verdade o que diz essa doutrina: uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira. Eu estou salvo hoje e estarei salvo amanhã se eu permanecer na casa do Pai, na presença do Pai. Amém, pessoal? Então, olha que humilhação. Aí no versículo 17 fala: e tomando em si disse, e tornando em si disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Então aqui ele começou a recobrar o senso, né? Ele caiu em si, ele viu que ele estava fora de si, ele voltou a si. Aqui
ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu que havia se precipitado nas suas decisões, ele reconheceu que ele quebrou os mandamentos. Ele disse: eu vou voltar para a casa do Pai e vou dizer: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Ele reconheceu que havia quebrado os mandamentos, ele reconheceu quão ingrato ele havia sido. Deixa eu ensinar para você uma outra coisa que vai lhe ajudar, tem me ajudado. Eu nunca esqueço de onde Deus me tirou, eu nunca esqueço. Eu nunca esqueço quem eu era e quem hoje eu sou, eu nunca esqueço. Ou seja, eu sempre estou olhando para os dias que eu vivia distante de Deus. Eu sempre lembro o dia que Ele me revelou a verdade e o que Ele começou a fazer na minha vida. Eu olho para aqueles que um dia andavam comigo no mundo e eu faço uma comparação. Pessoas que inclusive eu chamei. Eu falei para alguns amigos meus, quando eu comecei minha caminhada da fé: vamos comigo. Eles disseram: não, isso não é para mim. Então hoje eu vejo a diferença que há na minha vida e na vida deles. Por isso eu sou grato. A ingratidão tira o homem da casa do Pai. A ingratidão. Pensa no que Ele já fez na sua vida. Ah, bispo, até hoje eu estou lutando por algo e não consegui. Tá, você não conseguiu o que você está lutando, mas o que Ele já fez por você? E o que Ele tem feito? Então aqui ele recobrou o ânimo, né? Ele também diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. Quer dizer, ele pensava que jamais poderia voltar a ser quem ele era. Esse trabalho o diabo faz muito bem. Quando a pessoa está afastada de Deus, ela errou, ela caiu, o diabo fica acusando a mente dela, dizendo assim: ó, para o teu caso não tem mais jeito. O diabo, ele fica acusando, dizendo assim: ó, você nunca vai poder ser a pessoa que você era, voltar a ser quem você era, nunca mais. Assim estava esse rapaz. Mas olha o que aconteceu no versículo 20. E levantando-se, o que ele fez, pessoal? Foi para seu pai. Ele começou a pensar: eu pequei contra o céu, pequei contra o meu pai, mas eu vou voltar. Ainda que eu não seja mais o filho dele, mas eu vou pedir um emprego, vou pedir um trabalho para ele. Eu vou voltar. O início do arrependimento é quando você pensa. É quando você começa a pensar. Por isso nós estamos falando tudo isso, para você pensar. E arrependimento não é algo que cai assim, como chuva do céu, não, viu? E nenhum homem tem condição de chegar ao pleno arrependimento sozinho, viu? O arrependimento vem de quem? Vem de Deus. É Deus que gera no homem o arrependimento. Ao homem cabe a parte de pensar, reconhecer e decidir buscar perdão de Deus e mudar. Mas quem dá o arrependimento é Deus. E eu falo isso porque tem pessoas que quando erra, ela diz assim: ah, me perdoa Deus, eu estou arrependido. Aí alguém pergunta: e aí, você mudou? Não, me arrependi. Mas não se arrependeu não, porque volta a fazer. E não se arrependeu porque Deus ainda não deu a ela o arrependimento.
E Deus não deu arrependimento porque Deus não está vendo sinceridade. Agora, ora todo dia. Quero ver, eu quero ver você passar uma madrugada, você que realmente quer se arrepender, você que realmente quer mudar. Eu quero ver você passar uma madrugada orando de hora em hora, falando para Deus: Deus, eu cansei, eu não quero ser esse homem que eu sou, me ajuda, ou o Senhor me muda, ou então o Senhor salva minha alma e me leva logo para a tua glória. Quero ver se você fica sem resposta. O problema é que as pessoas, elas não encaram o pecado com seriedade, né? Ela pensa que pecou, Deus perdoa, todo mundo é pecador. Então diz: e levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, o que diz, gente? Viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Como é que eu vejo isso aqui? Eu vejo da seguinte forma: o pai, ele todo dia ficava ali, olhando para aquele caminho. Não, um dia ele vai voltar. O pai tinha esperança de que um dia o filho iria voltar. Quer dizer, o filho não esperava, pessoal? Não. De repente o filho pensava assim: meu pai vai acabar comigo. Deus não é homem, pessoal. De repente o filho pensava assim: meu pai vai falar: seu sem vergonha, agora que você não tem nada, você está voltando? Agora que você está na pior, você está voltando? Não. O pai nem olhou para a roupa suja que ele estava, porque eu fico imaginando, ele estava cuidando de porco. Ele voltou cheirando mal, roupa suja, imagem da miséria. O pai o abraçou, o beijou. Aí diz mais, diz assim, e o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Quer dizer, ele confessou. Ele voltou, mas ele confessou: pequei contra o céu, pai, pequei contra ti. Pai, ninguém é culpado não, sou eu culpado. Que é um outro problema do ser humano, né? Não é? Ele voltou e ele confessou: eu pequei, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, está terminando, pessoal. Mas o pai disse aos seus servos, o que o pai disse? Trazei depressa a melhor roupa. Quer dizer, o pai nem fez caso. Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Olha a resposta que o pai deu. É essa resposta que eu creio que muitos vão ter hoje aqui. Amém, gente? Ele colocou roupas novas no filho. Quer dizer, tirou a roupa da humilhação, a roupa imunda, e deu roupas novas. Essas roupas simbolizam a honra. Ele deu ao filho o anel. O anel simboliza a reconciliação, a autoridade de filho, a autoridade que ele havia perdido naquela família. O anel simboliza isso. As sandálias que foram colocadas nos pés, entenda, o escravo andava descalço,
Aquele que era filho agora estava voltando para casa descalço, sem sandálias, como escravo do mundo. O pai colocou sandálias nos pés do filho, porque o filho usava sandália. Mandou matar o bezerro, o novilho. Esse animal, o bezerro, ele era separado, chamava-se bezerro cevado. O bezerro cevado era separado para ocasiões importantes, quer dizer, a volta daquele filho foi tudo de mais importante para o pai. Ou seja, o pai se alegrou. O pai deu vida novamente àquele filho que estava morto.